Se você está pensando em ter filhos, ou se você está preocupado com fígado gordo, esteatose, cirrose, ou mesmo com algum problema neural, memória, cognição, preocupação com Alzheimer, você não pode deixar de conhecer lecitina. O que é lecitina? A palavra lecitina vem da palavra lectus, que significa gema do ovo, porque foi nela que foi encontrado pela primeira vez essa substância lecitina. O alimento natural que tem a maior concentração de lecitina é a soja. E nessa lecitina você encontra um monte de nutrientes. Fosfatídeos, fosfatidilcolina, a própria colina, o inositol, fósforo muito importante para a formação dos ossos e alguns ácidos essenciais. Esse fosfolipídio, eles são lipídios associados à molécula de fosfato e a principal função é justamente de preservar a estrutura da membrana plasmática. O que é membrana plasmática? Nós somos constituídos por trilhões de células. Aqui está a nossa célula, aqui está o núcleo e aqui está a capa da nossa célula, ou seja, a membrana. Os nutrientes para ser aproveitado por dentro da célula, todos os nutrientes importantes para que a célula possa produzir a sua energia, fabricar o que é necessário, então os nutrientes ela tem que passar por essa membrana e da parte externa para a parte interna. Então essa membrana, primeiro, ela tem que estar sempre limpa. E ela tem que estar sempre vibrando. E com essa vibração é que permite a entrada de substâncias importantes. Mas a falta dessa lecitina, ela permite que haja um acúmulo de substâncias indesejáveis ou mesmo aquela gordura trans e que não permita a entrada de substâncias importantes para todas as células. E aí vai promover o quê? A resistência a diversos tipos de substâncias importantes, inclusive resistência à insulina, não é verdade? Que pode levar a diabetes. A falta da lecitina na nossa alimentação, ela também pode levar a cálculos biliares. Uma concentração baixa de lecitina na bile pode ser um fator causador de cálculos biliares em muitos indivíduos. A concentração de lecitina aumenta a solubilidade do colesterol. Então, para preservar a sua vesícula biliar, lecitina. E também o fígado, porque nessa lecitina há uma grande concentração de uma substância chamada colina, também conhecida antigamente como vitamina do complexo B, mas que hoje já não se considera mais. Essa colina, ela permite que o fígado processe de forma bem adequada as gorduras que nós consumimos. E ela é muito importante para prevenção e tratamento do fígado gorduroso, ou seja, da esteatose, também da fibrose alcoólica e também possivelmente da hepatite viral. Além disso, essa colina, ela ajuda a tirar as gorduras que estão acumuladas e utilizar ela para produzir energia para o nosso corpo. Tudo pela colina, que tem na lecitina. E nessa lecitina, então, tem a fosfatidilcolina, a própria colina e o inositol. A junção dessas substâncias contribui na prevenção dos distúrbios cardiovasculares, de modos diferentes, mas um vai complementando o outro. Eles equilibram a quantidade de colesterol LDL, do HDL, dos triglicérides. E também ela é importante na regulação da pressão arterial, por promover um relaxamento dos vasos, então permitindo uma circulação melhor do nosso sangue. Além disso, a lecitina, ela é muito importante para a formação da esfingomielina, que é a matéria-prima para produzir a bainha de mielina. O que é bainha de mielina? Aqui estão os neurônios, as células nervosas com o seu axônio, com o seu rabinho. Então é um fio. E esse fio ela tem que estar encapado, porque fio desencapado dá choque.
Mas quando você tem a falta dessa substância, a lecitina, você não consegue formar de forma adequada essa capa do fio. E você pode ter um monte de fio desencapado. Fio desencapado, quando encostam, o que acontece? Dá choque, dá tilt. Isso pode dar convulsão, isso pode dar um problema de Parkinson ou qualquer problema neural. Então, muito importante também para preservar, né, os neurônios. E você que está pensando em ter filhos, né, durante a gestação, a ingestão da colina que tem na lecitina é muito importante para evitar risco de complicação como a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta durante a gestação, o parto prematuro, o baixo peso ao nascer, não é? E principalmente para prevenir a má formação do tubo neural. E pode provocar essas deficiências. O que é o tubo neural? Né? Então o nosso corpo ela vai formando um tubo onde passam os nervos junto à nossa vértebra. E esse tubo é um tecido que ela tem que se fechar para formar um tubo. Mas quando você tem a deficiência dessa substância, o tubo você não fecha e pode provocar essa deficiência no bebê. Então não só durante a gestação, mas essa própria colina que tem na lecitina, ela é muito importante para a cognição do bebê. Ela é importante na formação, principalmente na área do hipocampo e do encéfalo frontal, que é a região que regula a memória e a atenção da criança. Isso antes e depois do nascimento. Isso significa que, se estiver bem nutrido com essa substância, a criança vai ter o quê? Reflexos mais rápidos também. Né? E por isso, para atletas também, com certeza. Além disso, a lecitina, né, que tem essa grande quantidade de colina, ela é responsável pela formação, então, de um neurotransmissor extremamente importante, porque os neurônios, né, para elas se comunicarem, para a transmissão da mensagem entre um neurônio e outro, nós precisamos de neurotransmissores. E um dos mais importantes chama-se acetilcolina. E para isso nós temos que ter muita colina que está dentro da lecitina. Neurotransmissor funcionando bem, memória funcionando bem, né? Então raciocínio funcionando bem, preservando o teu cérebro. A lecitina também é utilizada no centro de reabilitação para drogados e alcoólatras. Essa fosfatidilcolina que tem na lecitina é utilizado porque todas as pessoas drogadas e alcoólatras, eles são deficientes em neurotransmissores cerebrais. Então, se caso tem alguém na sua família com algum problema semelhante, lecitina para ele. E para atletas, né, a lecitina tem uma ação extremamente importante. Ela favorece muito a produção de uma substância chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador natural que o nosso corpo produz. Havendo uma vasodilatação, uma melhor circulação, uma melhor oxigenação, uma melhor nutrição, não é verdade? Então, reflexos mais rápidos e resistência. Né? Então, principalmente competições de longa distância, a lecitina vai favorecer demais esse atleta. A lecitina ainda contém o inositol, que vai ajudar muito para pessoas que estão muito tensa, nervosa, se irrita muito fácil. Então ela faz o controle permitindo que você consiga manter a sua tranquilidade e consiga ter um sono repousante. Então a lecitina, com essas substâncias que tem fosfolipídio, fosfatidilcolina, a própria colina, acetilcolina, inositol, fósforo, né? Como já falei, o fósforo é muito importante na formação principalmente dos ossos. Não pode ter falta dessa substância no nosso dia a dia. Mas a alimentação no nosso dia a dia, ela está muito pobre. Nós não conseguimos adquirir da forma adequada. Por isso, hoje em dia, na sociedade atual, nós temos que recorrer à suplementação de lecitina. E a suplementação que existe hoje é a lecitina de soja. É retirado apenas a lecitina do grão da soja. Então, consumindo que sejam 2 cápsulas, 3 cápsulas ao dia, será o suficiente para manter a integridade, de repente, do seu cérebro, do seu fígado, para que você possa ter um filho saudável, né? E muitos outros fatores também. Se você quiser conhecer mais sobre a lecitina, os seus benefícios, como usar, não é? Entre em contato com o nosso representante
mais próximo, mais conveniente. Tire as suas dúvidas sobre a nossa linha de suplementos nutricionais e comece já a se beneficiar da lecitina de soja da Anil. Muita saúde para você!